Olá pessoal, começar aí, esperar a galera entrar, mas começar a resenha do terceiro episódio do Emily in Paris. Tá sendo uma surpresa para mim, bem agradável, ver um episódio por dia e fazer a resenha aqui com vocês, depois abrir para as perguntas. Tô fazendo em média 20 a 25 minutos da resenha do episódio e depois respondendo as perguntas. Quem quiser, coloca aqui a perguntinha que depois no final eu abro para conversar. Então bora começar? Já tem aí 37 pessoas, 35. Não é spoiler não, não conto a série não. Depois você pode vir repetir aqui, alguém falou que é spoiler. Vamos lá. Então, ela começa primeiro que o episódio se chama Sexy versus Sexista e vai ser uma temática do episódio bem interessante, até o tema. E tá me surpreendendo a série positivamente nesse sentido. E começa ela fazendo o Cooperzinho dela, passando pela Ponte das Artes, mais uma vez, a Ponte dos Cadeados. E em seguida ela fala no telefone com a chefe dela de Chicago e mostra novamente a ponte sobre uma outra perspectiva, a perspectiva da margem do rio. A margem, no caso ali, a margem direita do rio, tá? E aí mostra logo em seguida ela na academia, e na porta da academia ela tá comendo um croissant, que é o sonho de consumo de todo mundo que vem, né? Ontem eu mostrei comendo um croissant para vocês. E as francesas fumando na porta da academia. E sim, eles fumam muito. Mesmo os jovens ainda em toda a Europa fumam muito. Quem já veio sabe disso. E ela faz uma hashtag Smoking Buddies, né? Corpos fumantes. Bom, e ela vai tomar banho no apartamento dela e o chuveiro acaba a água, né? Ela desce e começa a falar com a gardienne, que é a guardiã, a zeladora, e o vizinho dela desce para ajudar, pede ajuda pro vizinho para falar com a mulher, porque ela não entende nada, e aí ela não dá nem bonjour, quer ver, ó, eu até anotei aqui. Ela não dá bonjour pro vizinho, e ele corrige ela. Isso é muito comum aqui, quando a gente chega, e também para os turistas, a gente falar sem dar o bonjour, e eles te interrompem e falam bonjour, te forçando a dar um bonjour. Isso é muito comum. E esse chuveiro que mostra no início desse episódio do apartamento dela, deve mostrar outras vezes, é muito comum aqui também. Um chuveiro que você tira ele da haste e você pode se banhar, chama de ducha, né? Uma duchinha, e a pessoa pode se banhar toda, e você também pode fixá-lo, prendê-lo na altura que você quiser regular. Aí eu anotei aqui uma coisa interessante, que a zeladora pergunta por que ela quebra tudo, porque na semana anterior tinha sido fusível. Lembra no outro episódio que ela vai botar o vibrador na tomada e a voltagem é diferente. Eu achei exagerado o tratamento que a gardienne dá para ela. Ela é uma funcionária do prédio e ela não vai falar assim com a pessoa que acabou de chegar, até porque ela não fez nada para ela, tá bem? Então é um pouco... Eu achei exagerado. E também quando ele fala, vocês reverem ou quem lembra, ele dizer que os canos têm 500 anos, tá? Os prédios da Paris que a gente conhece é do fim do século XIX e início do século XX, quando Paris passou por uma grande reforma, a famosa reforma haussmanniana ou haussmanniana, tá bem? Então, no máximo, os prédios têm 150 anos, se a gente for pensar. Então, foi um exagero também, para dizer que os canos eram... Uma metáfora, né? Para dizer que os canos eram muito, muito velhos, tá? Aí no minuto 4:42 aparece a Esplanada dos Invalides. Para mim, uma das imagens mais bonitas de Paris e que o parisiense mais curte no seu dia a dia, seja um feriado, seja um fim de semana, é deitar naquele gramado dos Invalides, que é a Esplanada dos Invalides, que é entre a Ponte Alexandre III e o famoso Museu do Exército, tá? Muita gente chama de Museu das Armas, é um falso cognato. Armée em francês é exército e quase todo mundo chama de Museu das Armas, porque ele é muito completo, falando das guerras que a França passou, e aquela cúpula dourada é onde está enterrado Napoleão Bonaparte, tá bem? Só uma pitadinha aí sobre a cidade.
Já no minuto 4:46, ela encontra Sylvie indo para o trabalho, na rua que vai para o trabalho dela, né? E elas vêm andando em direção à câmera, e e essa rua se chama Rue de Valois. É bem... O Louvre tá aqui, a rua tá aqui e o Jardim do Palais Royal tá do lado, tá bem? É o nome da rua. E quando elas vão dobrar a esquina, ali tem um hotel 5 estrelas, muito reconhecido, e se chama Le Grand Hotel do Palais Royal, tá bom? Para quem gosta de hotéis 5 estrelas e podem, né? E pode. Agora estão em promoção, eles estão em promoções. Aí no escritório tem uma leve conversa sobre ser individualista ou não, porque ela manda um e-mail que é tipo umas regras que ela acha legal implantar no escritório, e eles não gostam nada dessas diretrizes, logicamente, e o francês é bem assim, individualista. E é um ponto aí da cultura francesa e do francês. Aí, em seguida, vai ter a gravação da campanha, que vai ser a temática aí do episódio, e vai ser na Ponte Alexandre III, a mesma ponte que eu acabei de citar, que é a continuação dos Invalides, e vai dar no Grand Palais e o Petit Palais e na Champs-Élysées. Várias gravações, tanto de campanhas de perfume, como séries, como essa, como filmes, passam pela Ponte Alexandre III, porque muita gente acha a ponte mais bonita do mundo. Sem dúvidas, é a ponte mais bonita de Paris, e ela foi feita no ano de 1900 para uma exposição universal de arquitetura, assim como a exposição universal de arquitetura da Torre Eiffel foi feita 11 anos antes, né? Em 1889 foi a exposição da torre, em 1900 a exposição da Ponte Alexandre III, que é uma homenagem ao czar russo, tá bem? Já no 6:51, já na ponte, com o dono, né, do perfume, da marca do perfume, ela confunde estar excitada com entusiasmada e faz uma confusão, e você não, na língua francesa, excité é especialmente, unicamente, vamos dizer, para o lado sexual, tá bem? E aí, de novo, vem a questão do sexy versus sexista. Quando ela vê que a mulher tá toda nu e vai caminhar na ponte, os homens vão desejá-la. Ele pergunta a opinião da Emily, e ela fala que é um olhar masculino e faz da mulher um objeto, que isso pode pegar mal perante as mulheres do resto do mundo. Se isso é normal para as francesas e para os europeus, talvez não seja politicamente correto, melhor dizendo, para as mulheres do mundo inteiro e para as americanas, que é o ponto de vista dela. E ele, como homem, responde, como homem francês, ele não acha, mas achou legal o ponto de vista dela. E ele chama para almoçar, tem um intervalo na gravação da campanha, e eles vão almoçar e ele pergunta para ela, de novo, qual o ponto de vista dela que ele quer tentar entender. E ela ratifica, né, a opinião dela, e a Sylvie, que é a amante do cara e rival dela, entre aspas, né, no escritório, ele não entende, ela fala que é do movimento Balance Ton Porc. Isso foi o movimento, vocês lembram do movimento Me Too em 2017, que surgiu em Hollywood com a denúncia de abusos e assédio, né, e agressões sexuais. Na França, esse movimento ganhou o nome de Balance Ton Porc. Inclusive, 2019, fim de 2018 para 2019, uma cantora fez uma música, foi um hino feminista aqui na França, que é o Balance Ton Porc, Balance Ton Quoi, e fez um sucesso danado e expôs de novo esse tema. E a Sylvie diz que ela é uma mulher e não uma feminista, e diz que talvez seja o sonho da modelo andar pela rua nu e os homens a desejarem, né? Eu não concordo, mas muita gente, sei lá, se concorda ou não concorda, hoje em dia é um tema muito polêmico, né? Ela vai pedir, aí em seguida acaba essa cena, né? Ela vai pedir ajuda ao vizinho e de novo para falar com o rapaz que foi consertar o chuveiro dela, né? Vocês
devem lembrar dessa cena. E aí ele fica amigo do cara e diz que a peça pode demorar de 2 a 3 semanas e oferece o chuveiro dele para quando ela quiser tomar um banho. E aí ela vai depois tomar banho. Já no minuto 13h57 aparece uma estátua do George Washington. É muito legal essa parte ali de Paris, mas pouco visitada, e é perto do Hotel 5 Estrelas Shangri-La. Fica na Place de Iéna, finalzinho da Avenue de Iéna. E aí continua essa questão dela estar preocupada com a imagem da marca, né, do perfume, com a campanha. Ela é chamada pelos companheiros de escritório de patrulha moralista. E, na verdade, ela só quer evitar algum problema maior para a marca e uma imagem negativa que essa campanha possa ter. Aí, aparece novamente ela com a chinesa no Palais Royal, no Jardim do Palais Royal, na verdade, almoçando. E a chinesa faz uma brincadeira e fala que os franceses são contestadores e desagradáveis mesmo. Ela contando sobre o dia a dia dela no escritório. Aí 18h35, para vocês olharem a fotografia, cai a tarde, começa a noite e é com a Pont Neuf, é uma ótica, uma perspectiva, quer dizer, da Pont Neuf, e pega a ponta da Ilha de la Cité e vista da Ponte das Artes. Então é uma visão que pega o início da Ilha de la Cité e para mim é um dos locais mais encantadores e secretos de Paris. Eu, inclusive botei no Stories ontem uma fotinho desse local. E quase nenhum turista desce e vai ali, porque muitas vezes não sabe que dá para ir até ali, tá bem? O que mais que eu botei? O apartamento da festa que ela vai, porque a chinesa faz uma festa, os patrões dela viajam e ela faz uma festa escondida e bomba a festa, como vocês viram. E aí ela vai para uma varandinha encontrar um cara, conhecer um cara, o cara se apresenta, diz que é pintor, ela acha que ele é artista, como o Monet aqui atrás, mas na verdade ele é pintor de parede mesmo, ele trabalha no Batman. Batman aqui é a construção. E dá para ver um monumento que tem bem na Place de la Bastille, que todo mundo acha que faz referência à Revolução Francesa e à queda da Bastilha ou tomada da Bastilha, mas não tem nada a ver. Aquele monumento é em homenagem a uma revolução já no século XIX, tá bem, gente? Lembrando que a Revolução é de 1789, fim do século XVIII. E eles saem para caminhar, e eles caminham, muita gente vai pensar que é a beira do Sena, mas ali é a entrada do canal de Saint-Martin. Para quem conhece mais a fundo Paris, eu já veio mais de uma vez, o Sena ele entra, é canalizado em Paris e forma o canal de Saint-Martin. O que mais que eu anotei? No fim do canal de e aí mostra um choque cultural na cantada. O cara começa a conquistá-la, fala coisas bonitas e do nada fala que gosta de uma vagina americana, né? E ela, que isso, né? Tchau, quero ir para casa. E ele até acha que ela quer ir para casa para, né, realizar o ato e na verdade ele percebe que fez né? Fez besteira. E aí ela vai pro restaurante do cara que eu acho que ela vai ter um affair, né? Que é o vizinho dela e chefe do restaurante, e fala pra ele que... Ele pergunta, e aí, tá gostando de Paris? Ela falou, por que todo mundo me pergunta isso? Ele fala, porque é normal, você tá morando aqui, a gente quer saber se você tá gostando da cidade. E ela fala, eu gosto de Paris, mas não sei se Paris gosta de mim. E aí ele fala, né, mas eu gosto de você. Aí acho que vai começar aí alguma coisa. E sobre a cantada do francês nela, eles são um pouco assim, diretos e um pouco sem pudor mesmo, pelo que eu percebo. E no minuto 23:04 aparece a Place de Victoire. Essa praça, pertinho do trabalho dela, do Jardim do Palais Royal e do Louvre, é uma das 5 praças reais de Paris. O que é uma praça real? Praça real é uma praça encomendada por um rei ou feita em homenagem a um rei. Essa, no caso, a Place de Victoire, foi feita em homenagem a Luís XIV. Nós temos 5 praças reais, como eu falei. Essa, Place de Victoire, Place de la Concorde, Place de Vosges, que é no Marais, Place Dauphine, que é na Ilha de la Cité, e também a Place Vendôme.
e essas praças todas foram feitas ou encomendadas por um rei. E curiosamente, nessa praça tem a estátua do Luís XIV em cima de um cavalo, ou seja, uma estátua equestre. E aí eu gosto de falar sobre uma lenda e sobre uma questão que muitos guias ao redor da Europa e do mundo falam e que nem sempre é verdade. Tem o que de verdade, algumas estátuas confirmam isso, ratificam isso, mas essa no caso do Luís XIV não é. Se vocês voltarem lá no minuto, vocês vão ver que o cavalo está com as duas patas levantadas. E reza a lenda de que quando o rei morreu em batalha, as duas patas estão levantadas. E no caso de Luís XIV, a gente sabe, ele morreu de uma gangrena na perna direita dele, teve um ferimento de caçada e ele morre de infecção generalizada. É só para... tem essa questão aí, muita gente fala. E no final, ela dá um brioche na forma de um pênis, né, todo lambuzado, que vocês imaginam com o quê? E o cara até dá uma provada no creme. Dá um brioche para eles, retribuindo o desenho do pênis que fizeram para ela, né, naquelas diretrizes dela, vocês devem lembrar. E eles levam no bom humor, eles riem, eles gostam, eles zoam e não ficam ofendidos. Como no outro episódio eles falaram, é muito comum, os franceses quase nunca se ofendem com brincadeiras, com essas coisas. No outro episódio falou que não se ofendem com nada, né? E aí ela vai para a mesa dela e tem um presente de agradecimento do Antoine, que é o dono lá da marca do perfume da campanha, e era uma lingerie com a pergunta do episódio sexy ou sexista. E a amante e chefe lá do escritório pergunta o que houve, o que é. Quem deu, ela desconversa e acaba aí o episódio, né? Ó, a minha amiga do New York hoje falou que foi uma quebra de gelo esse Tibiró. Deve ser o começo de uma quebra de gelo. Ela tá quebrando o escritório todo, né? Bem, deixa eu ver aqui. A Silvi. Ninguém botou pergunta. E a gente já tá com 18 minutos aqui. E eu vou ver os comentários. Deixa eu ver aqui. O pessoal pede para participar, mas não adianta pedir para participar enquanto eu estou resenhando nos 20 minutos iniciais, porque eu estou num ritmo e num cronograma aqui do meu caderninho, ó. E aí não dá muito certo. Mas agora, por exemplo, fica mais fácil. Ó, aqui teve a Célia que falou que era spoiler. Na New York hoje falou, já assisti, mas você está sendo o melhor comentarista da série. Obrigado. Olá Simone, olá Ferreira. Se vocês quiserem compartilhar aqui depois, eu vou deixar salvo. Já deixei os 2 episódios, os 2 primeiros, e hoje foi o terceiro. E vou na sequência, se eu não me engano são 10 episódios, e vamos nos 10 dias seguintes aí resenhar sobre a série. E quando tiver dúvida e sugestão, o que for, vocês podem botar por aqui. Ó, seria o Hotel dos Invalides. É chamado de Hotel dos Invalides porque aquele local foi feito por Luís XIV, onde eu falei que é o Museu do Exército, onde está enterrado Napoleão, aquela cúpula dourada famosa e bonita de Paris, que é ouro, tá, gente? Ouro puro. Nem tudo que reluz é ouro em Paris, nem tudo que é dourado é ouro em Paris, mas ali é. E Luís XIV, acabamos de falar dele, fez esse local para acolher os inválidos de guerra. Chegou a ter mais de 5.000 leitos nesse local. Ele era todo adaptado e feito com esse objetivo. E retirou os veteranos de guerra das ruas de Paris, que ficavam na rua pedindo esmola, e deu um futuro digno a esses combatentes. E Luís XIV dizia que era o local mais importante que ele construiu, e olha que ele construiu Versailles e outras coisas mais. Então tem muita representatividade. Napoleão Bonaparte pede no testamento para que ele fosse enterrado nesse local. Depois, anos depois que ele morreu, conseguem trazer um rei francês, traz os restos mortais de Napoleão e enterra ali. Olá Edna Cardoso, Jadson, muito boa série, tô gostando também.
Falaram que deu problema aí, congelou, eu não percebi. Espero que não tenha dado muito, que eu vou salvar aqui. É... Pont Neuf, a Pont Neuf. Pont Neuf é uma ponte muito interessante. É a mais antiga, mais larga, mais extensa e mais alta ponte de Paris e tem o nome de Ponte Nova, porque na época foi uma ponte nova para toda a Europa. Não havia uma ponte daquela magnitude na Europa e o rei que está lá em cima no cavalo, que é o Henrique IV, genro de Catarina de Médici e esposo depois de Maria de Médici, ele manda construir essa ponte. A Europa toda duvida, em 4 anos, quase 4, 5 anos ele termina essa ponte e faz uma grande inauguração nessa ponte. E foi a primeira ponte da Europa que passava carruagens e pedestres, e ela é realmente muito especial, essa ponte, e está na pontinha da Ilha de la Cité. Estou atrasada, vou começar a ver hoje. Queria esperar para ver com as suas resenhas. Ah, legal, Noemi. Espero que curta. Foi um quebra-gelo este brioche. Toda hora cai. Cai o que? A live? Eu acho que não caiu, não. Kátia, muito bacana a sua visão desta série. Obrigado. Foi bem. Deu bastante discussão aqui na França e no mundo aí a série. Eu tô gostando dos temas abordados, bem leve, bem sutis, né? Eu tô gostando. Saudade de você, Fefe. Adorei a série. Só de ver Paris já vale a pena. Volta. Vem 2021 com a família toda, que você só veio 2 vezes com o maridão, né? Oi, Ângela, tudo bem? Manda um beijo pra todo mundo e quero que vocês voltem. Não consegui ver vocês no Rio. Não estou perdendo nenhum dia da resenha. Obrigado, que legal. Vamos até o 10º episódio, né? A minha série, tô esperando a 2ª temporada. Eu também. Já vi toda a série numa tarde, mas é bem melhor vendo sua visão dos locais por onde a Emily passa. Então, volta lá e vê os minutos, que é interessante. Tô adorando este papo, eu também. Muito bom aqui, não congelou não. Melhor resenha da série. Obrigado, Érica do Dicas de New York. Érica, você conhece a minha amiga também do New York hoje? Deve conhecer, né? Minha predileta. É a série. Muito bom, Daniel. Obrigado. Eu mudo de lugar e aí cai. Minha culpa. Ah, tá bem. Vi a série e gostei muito. Vou ver novamente os primeiros episódios agora com outro olhar. Oi, Tips em Paris. Quer conversar sobre a série? Vou chamar aqui. Que ela é mulher. Não sei se vai... Olá, Baiana. Olá, amigo! Como Tudo está? bem? Tudo bem? Tudo bem. Tá em Salvador? Estou em Salvador, né, gente? Boa noite, pessoal do Dicas de Paris. Tô feliz que você voltou para aí, viu? Tô feliz. Que bom. Cheguei sábado. Não, cheguei domingo, na verdade. Fiz uma conexão em Lisboa. Mas já que a gente tá falando da série, fala desse episódio aí. Sexy ou sexista? Ah, foi da Ponte Alexandre Trois, é o episódio da Ponte Alexandre Trois. Da campanha do perfume. Bom, primeiro, não existe uma lei, ninguém pode ficar pelado no meio da rua, né, Dan? Assim, ficou pelado no meio da rua, não. Então eles existem um pouquinho. É, mas é pra cutucar, né? É para cutucar. Eu tô um pouco esquecida, me lembra algumas coisas. Eu assisti a série inteira, mas eu não lembro direito do que eu tenho anotado aqui. Deixa eu ver se eu abro aqui. Bom, Não, mas nesse episódio o título é esse, né? Sexy ou sexista. E é a temática do capítulo. No final até termina ele dando uma lingerie para ela de presente, o dono do perfume, e perguntando para ela se é sexy ou sexista, porque ela põe o ponto de vista dela como consumidora e como americana, achando que não vai ser politicamente correto a campanha, né? Preocupada com a marca. E a Sylvie, que é a amante do cara, né? A coroa amante dele, fala que ela não acha que ela é mulher e não feminista. é o seguinte, eu abri aqui o meu computador, porque eu joguei no Notas, né? Eu para o pessoal fazer isso.
no IGTV de cada episódio. Sobre a lingerie, como você é homem, talvez você não tenha reparado uma coisa. A lingerie que ele deu para ela é a lingerie mais cara e chique da França. É a Aí, tá vendo? Por isso que é bom você entrar na live. Isso é a lingerie marca La Perle. Você compra, por exemplo, você tem na marca La Perle que pode chegar, tipo, body, 700 euros. Caramba! La Perle, La Perle. E uma curiosidade da lingerie com as francesas, porque ele deu para ela uma lingerie, que a França é o maior exportador de lingerie na Europa. E as francesas consomem muito, muita. Boa curiosidade. New York hoje está dizendo que tem outra. Talvez seja o Agent Provocateur, Nova York. Pode Agent... ser. É porque também se as marcas de luxo botarem joias e etc., as lingerie também podem ficar um absurdo, né? Mas muito legal esse seu ponto de vista. E sobre a cantada do pintor francês que ela conhece lá no apartamento na Bastille, o que você acha? Você lembra dessa parte? sim, que ela. Não, peraí. Que ela Que ele conhece. fala. Ele tá meio que falando em francês com ela, ela tá falando em inglês, e aí ele fala, eu amo o seu pescoço, eu amo. Aí vai dar um beijinho nela e ele fala pra ela, eu amo vagina americana. Não, não, isso é muito vulgar. Muito vulgar. Nunca ouvi falar de uma situação dessa, eu na vida dos solteiros da França, por essa situação, mesmo sendo brasileira. Foi E exagero. não, a série é exagerada. Meio que eles tentam exagerar para mostrar o que acontece. Eu anotei aqui que ela, do episódio 2, que eu queria falar uma curiosidade, sobre o ponto da carne. Se vocês repararam da questão do ponto da carne, você já falou? Falei, porque eu tô fazendo um episódio por dia, né? Mas falei ontem, falei. Episódio 2, não do ponto da carne? Foi o de ontem, é. Ah, você tá no episódio 3, é? Hoje estou. Mas não tem problema. Ah, uma coisa para falar com você. Gostaria de perguntar para você, Dan. No episódio 3, eu botei assim, ela conheceu Camille na floricultura. Eu É. nunca conheci uma francesa como Camille, uma menina assim, bonita, descolada, né? Da galerinha, top. Assim, no meio da Traba- floricultura, simpática comigo. Trabalhando na floricultura, você diz, né? Não, ela foi assim, ela estava na floricultura, ela ia comprar uma flor e a atendente ia dar uma flor bem ruinzinha para ela. Uhum. Apareceu a Camille, a loira, né, que faz o triângulo amoroso, e ela Ah, é foi, porque eu ainda não vi. foi o episódio 3. Não, mas conhece ela, mas eu não sei que vai ser um triângulo, né, ainda. Ah, desculpa, Não, mas não tem problema. e aquela hora você assistiu a cena da floricultura, né? É, ali que ela conhece ela. E é Ah, estranho isso, porque mesmo os jovens no meio da rua, não fazem amizade com a gente estrangeiro, assim, é, veio na floricultura, puxou papo, ficou amiga, chamou pra sair com o namorado, ainda mais é, pra mim muito bonita. Eu tô dizendo, eu já vi várias meninas como Camille na França, sim. bonitona, chique, boa família, ela é de família nobre, dona de chateau de champanhe. Ah, Umas como ela, elas são muito bairristas. e estão no mundo delas, né? Não estão na rua dando atenção a ninguém, né? Eu acho. É. E eu achei ela muito simpática. Então eu falei assim, eu vou ter que comentar isso, porque eu nunca conheci nenhuma Camille assim no meio da rua. É. Eu.
outra questão do episódio 3 que eu falei mais cedo aqui foi do. É o início que ele fala de novo essa questão do sexista ou sex, que foi a primeira abordagem. Agora eu não estou lembrado do. Peraí, que eu tenho nas minhas anotaçõezinhas. Ah, eu também, eu tô aqui olhando meu computador. Eu escrevo no. Vou escrevendo no caderno porque. Ah, não, era do cigarro, que elas estão fumando na porta da academia e ela faz uma hashtag corpos fumantes, né? Isso é real. O povo fuma muito na porta da academia. É, é loucura, né? E se preocupa em ser vegano, etc, 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 e bebe pra caramba e fuma pra caramba, né? É um contrassenso. Olha, você tá falando uma coisa que passou pela minha cabeça já. E eu nunca exprimei isso. Realmente, você falou uma coisa que tem razão. Você percebeu isso? Você você é esportista, né? Em Paris, eu não sou esportista nenhum. Eu não bebo, não fumo, nunca fiz, não faço nada, nunca fiz, e isso sempre foi muito. E agora aqui em casa a gente cortou a carne também, né? E por causa de uns documentários bem interessantes, não quero aqui catequizar ninguém e estimular ninguém, mas a gente percebeu que chegou o momento e criar nossos filhos assim também, porque para o planeta e para o nosso organismo é muito melhor. E aí eu acho, sempre achei isso aqui, eles querem tudo orgânico, que aqui chama bio, né? E fumam e bebem pra caramba, e eu É, sempre achei um pouco de demagogia, hipocrisia, né? é, Mas enfim, isso é é, pararem nisso que Daniel tá falando. Acontece muito. A pessoa, é. ela tem muita preocupação, os bobôs, o bourgeois, Uhum. o boêmia, que é a galera mais alterna, sabe? A É galera. bourgeois, para explicar ao pessoal, é burguesia aqui, né? Não, é o bobô, é o bourgeois. Não, não é o bourgeois, não. É o boêmia bourgeoise, que ele é um Ah. rique. Não, então, mas para explicar para o pessoal que o bourgeois é a palavra burguês, né? Bourgeois é burguês. É, Então, bobô, ele é duas coisas. Ele é bourgeoise e boêmia bourgeoise. Ou seja, é é, hippie boêmia e o bourgeoise, ele é um hip chique. Que é, quer dizer, a pessoa consumir produto light, né, Dan? é. Eles são veganos, sem Vão ao agrotóxico. CrossFit. E aí sai do CrossFit e vai fumar. E pode ser até esse termo sempre que a primeira vez que eu escutei, né, que você falou muito bem, lembrou, eu acho que é até uma meio que uma comparação com aquele mais antigo que todo mundo conhece do mundo do francês, que é o Bon Vivant, né? Porque É, o Bon Vivant não era hipócrita, não era, ele gostava da boemia, como os grandes artistas que viviam por Montmartre, né? é E, e, verdade. e queriam e viviam por ali, né? Não essa nova geração aí. É Mas é interessante legal. o Bon Vivant. O francês, eu acho que ele assume muitas as posturas dele. Se vocês repararem no seriado, quando ele trai sem vergonha de trair. Quando ele, você viu a foto da menina malhando e depois vai fumar cigarro, ele assume É, que é. ele é natural, mas que ele depois ele vai fumar o cigarro dele. Então ele assume até as contradições dele. Eu acho que eles são verdadeiros, né? A chinesa até tá começando a mostrar isso para ela, né? Nesse episódio, no anterior, ela mostrou isso. Estão perguntando aí se você morou em Paris. Ela ainda mora, é que ela tá lá na quarentena. Eu moro em Paris, quer dizer, obrigada. Na verdade, eu estou com todas as minhas roupas em Paris. Olha, a roupa que segue já me viu com esse vestido verde há meses. Minhas roupas todas e e dei tudo do meu apartamento. Tudo, forninho, tudo. Até me ofereceu.
Foi! Até te ofereci umas coisinhas. Eu dei tudo, tive que me desfazer, mas é difícil falar que eu moro. Eu moro porque minhas coisas estão aí, né? E minha vida tá aí, mas eu tô há 6 meses nessa situação na Bahia, né? É, vai passar. Ô Mari, eu tô fazendo a série não, tô fazendo as lives de 30 a 35 minutos para não ficar também uma coisa pesada, porque a própria série é leve e rápida, né? E já deu os 35 minutos. Agradeço a tua participação. Manda um beijão para sua mamãe Beijo, e para você também, para a família, tá bom? Beijo. parabéns pelas lives. Beijo. Beijo pra você. Tchau. Beijo. Tchau, galera. Obrigado, foi muito legal de surpresa a Mari aparecer. Segue ela lá também, é Tips Paris. É o Dicas de Paris em inglês. Beijo.